Então, vamos começar aqui resolvendo o exercício da aula passada, a atividade ali da aula passada, que era essa atividade relacionada ao controle de semáforos, ok? Lembrando aqui que a ideia é montar a tabela verdade, a equação lógica do sistema, o esquemático e, por último, e nesse caso específico mais importante, a montagem do circuito em si, beleza? Eu quero passar isso aqui com vocês, vocês vão ver que é uma coisa relativamente simples, tá, pessoal? Mas como vocês comentaram que a princípio não viram nada, então eu quero passar isso aqui para vocês, para que pelo menos vocês tenham visto alguma vez. E até porque a gente vai usar mais vezes aí ao longo da disciplina, então é bom que eu apresente isso aqui para vocês e daí depois vocês possam seguir livres na vida para continuar executando. Beleza? Então, aqui lembrando a nossa atividade, né? Ela era atividade para que a gente fizesse o controle do fluxo aqui de 3 ruas, certo? Onde eu tinha aqui algumas regras de prioridade, algumas regras de abertura e fechamento dos sinaleiros, tá? Então, essas primeiras 3 regras aqui definem que quando o primeiro sinaleiro abre, o 2 e o 3 vão fechar, quando o 2 abre, 1 e o 3 vão fechar, e quando o 3 abre, 1 e o 2 vão fechar, ok? E aqui também lembrando que esse sinaleiro 1 aqui é para a rua A, o sinaleiro 2 é para a rua B, e o sinaleiro 3 é para a rua C, beleza? Então aquele sinaleiro que fica na frente da rua, tá certo? E as nossas prioridades aqui de resposta estão com essas relações. Então, o motorista A tem prioridade sobre o da rua B, o da rua B tem prioridade do da C, o da rua C tem prioridade em relação ao da A. Quando estiver as 3 ruas cheias, as 3 ruas com carro, quem deve abrir é o semáforo da rua A, então o A tem prioridade sobre os outros 2 casos estejam ativos, e quando não houver nenhum carro, quem abre é o A, beleza? Então essas são as nossas regras aqui para a gente montar a tabela. E no caso, para entrada, 0 significa que não tem veículo, 1 significa que tem veículo, então nível lógico alto para quando tem, nível lógico baixo para quando não tem. E nas nossas saídas aqui a gente não vai considerar o sinal amarelo, vai considerar apenas o verde e o vermelho. O vermelho sendo nível lógico baixo e o verde sendo nível lógico alto, beleza? Então aqui no fim das contas a gente tem 3 entradas e 3 saídas, tá certo? Então se a gente tem 3 entradas, a gente vai precisar gerar uma tabela que contenha todas as combinações possíveis, ou seja, a gente vai ter que gerar uma tabela de 8 linhas, tá certo? Então vou criar aqui uma tabela que tem 8 linhas por 6 colunas e vou colocar mais uma linha aqui no final para a gente poder colocar os nomes das nossas variáveis aqui em cima, beleza? Então vou chamar aqui de S1, S2 e S3 as minhas saídas, tá? Então a saída 1 referente ao semáforo 1, S2 referente ao semáforo 2 e S3 referente ao semáforo 3, ok? Então, A, B e C são as ruas, S1, S2 e S3 são cada um dos semáforos, tá certo? Nossa tabela aqui, então, a gente tem que colocar todas as possibilidades, ok? Então, a primeira coluna aqui, a gente preenche com 4 zeros, 4 uns. A segunda coluna, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros e 2 uns. E a terceira coluna, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 1. Então, a gente coloca aqui todas as possibilidades, beleza? Lembrando que isso aqui é equivalente a 0, isso é equivalente a 1, equivalente a 2, equivalente a 3, equivalente a 4. Então, a gente está completando a tabela de 0 a 7 ali, todas as 8 possibilidades que a gente tem com 3 bits de entrada, ok? Agora, pegando as nossas regras, a gente vai montando aqui as nossas saídas. Então, vou de baixo para cima, tá? A primeira regra que está aqui é que quando não houver nenhum carro, quem deve abrir é o sinal da rua A. Então, quando não tem nenhum carro, é a primeira linha
ou seja, quem vai abrir é o sinaleiro 1 e o 2 e o 3 vão estar fechados. Então a minha saída tem essa resposta aqui para 0, 0 e 0 na entrada. A outra regra que a gente tem aqui de priorização é que quando tiver carro nas 3 ruas, quem deve abrir é o sinal A. Quando eu tenho carro nas 3 ruas, quando A, B e C estiverem em nível lógico alto. Então, o S1 tem que estar em nível lógico alto, S2 e S3 vão estar em nível lógico baixo. Ok? Depois eu tenho que o motorista da rua C tem prioridade sobre o motorista da rua A. Então, isso acontece quando? Quando eu tenho alguém na rua C e na rua A. Então, se eu tenho alguém na rua C e na rua A, quem deve abrir é o semáforo da rua C. Então, para esse caso aqui, eu vou abrir o S3, o S1 e o S2 vão estar fechados. Para essa 2B aqui, o motorista da rua B tem prioridade em relação da rua C. Então, esse caso é quando o B e o C estão em nível lógico alto. A está em nível lógico baixo. Nesse caso aqui, o que abre é o sinaleiro da rua B, ou seja, o nosso S2 se abre e os outros dois aqui vão estar fechados. Beleza? E para essa última aqui da segunda parte, o motorista da rua A tem prioridade em relação ao motorista da rua B. Então, quando eu tiver alguém na rua A e tiver alguém na rua B, que é esse caso, o que vai acontecer? Vai acontecer que o da rua A vai abrir, ou seja, o S1 abre e os outros dois vão ficar fechados. Tá certo? E as outras 3 aqui, as outras 3 que sobraram sem resposta por enquanto, são as 3 aonde apenas um das nossas ruas tem carro. Então, nesse caso aqui, só a rua C tem carro. Ou seja, quem vai abrir é o sinaleiro S3. Para esse caso aqui, eu só tenho carro na rua B, então quem vai abrir é o S2. E para o último caso aqui, eu só tenho carro na rua A, então quem vai abrir é o sinaleiro da rua A. Beleza? Então essa é a nossa tabela verdade para esse sistema daqui. Beleza? Então, no nosso caso ali, a gente vai ter, a princípio, essa tabela. Tá certo? Confere aí com o que vocês montaram. Alguém montou diferente? Alguém chegou em algum outro resultado? Ou deu isso aí mesmo? Ficou assim também? Ah, então beleza. Então, bacana. Isso. Então, bom. Então, tabela está dominado. Interpretação de texto também está dominado. Então, fechou. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos montar o mapa aqui para que a gente possa reduzir essas nossas equações. Beleza? Então, vou começar montando aqui um mapa para o nosso S1. Beleza? Então, vou montar um mapa ali que vai ter A, B e C. Então, vou fazer a correlação entre A, B e C. Tá certo? Então, eu vou montar aqui uma tabela que tenha 3 linhas por 5 colunas. Ok? Então, aqui eu vou ter as minhas letras, aqui também, e daí eu coloco os valores aqui, certo? Então, deixa eu inserir aqui. Fazer. O nosso primeiro ali vai ser A e B barrado. Depois eu vou ter A barrado e B. Não copiou aqui. Então, A barrado e B. Tá certo? Aqui eu tenho
A e B. Depois eu vou ter A e B barrado. A e B barrado. Beleza? E daí aqui nas colunas eu vou colocar o C e o C barrado. Para as próximas a gente já copia a tabela, já fica mais fácil. ênfase. Então, C barrado. Embaixo eu tenho C. Então, é isso aí. Ok. Essa aqui é a nossa tabela do mapa, né? Ou o nosso mapa. Agora, o que a gente faz? A gente pega esses valores que estão aqui, né? Descritos. Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais fácil. E joga eles aqui para a nossa tabela, beleza? Para que a gente possa, no caso aqui, montar o nosso mapa, montar a nossa redução, tá certo? Então, quando eu tenho aqui a célula, eu tenho a ligação entre a linha e a coluna, né? Então, eu pego essa célula aqui nessa posição, essa célula que seria a posição 0, que é equivalente a A, B e C negado, ou seja, equivalente a essa primeira entrada que é 1, ok? A célula aqui de baixo, que é equivalente a A negado, B negado e C, seria a célula 1, tá? Que é equivalente a esse valor. Então, esse cara ali vale 0. Esta próxima célula aqui, a gente tem A negado, B e C negado, essa célula é a célula de valor 2, que é equivalente a essa linha que vale 0. A célula de baixo, A negado, B e C, seria a célula de valor 3, que é equivalente a esse carinha aqui. Beleza? Ou seja, também é 0. Aí eu tenho essa parte aqui, A, B negado e C negado, essa célula aqui, que seria equivalente à posição 4, ou seja, eu vou ter o valor dessa linha, que é 1. Depois, na célula de baixo, A, B negado e C, é o equivalente à posição 5, que é esta linha, zerada. A, B e C negado, que seria a nossa posição 6, que é equivalente a essa linha, 1. Por último, mas não menos importante, essa última célula, A, B e C, equivalente a 7. Ou seja, essa linha aqui que dá 1. Ok? Então, basicamente aqui, deixa eu copiar e jogar para cima. Claramente, acho que vocês ainda lembram disso, mas a ideia é que a gente tenha esses valores aqui dentro. Beleza? Estão falando de valor de posição mesmo, né? Então, se a gente convertesse esses números aqui, né, para números normais, a gente teria isso aqui. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então, esse formato de tabela aqui que a gente monta. Beleza? Aí, com a tabela montada, deixa eu escrever aqui para a gente não se perder depois. Mapa da saída S1. Ok? E esse é o mapa genérico. Generic. Então, o que a gente teria que fazer aqui agora? A gente teria que tentar agrupar os nossos valores em nível lógico alto, certo? A gente sempre tenta agrupar eles do maior para o menor. Então, sempre a gente vai tentar agrupar do maior para o menor, né? Ou seja, para a maior quantidade de valores para a menor quantidade de valores. Essa é a nossa ideia, tentar gerar esse agrupamento onde eu tenho a maior quantidade de uns possíveis. Então, como eu tenho 8 possibilidades, a maior quantidade seria uma oitava. Então, essa seria a maior quantidade de uns possíveis. A quantidade abaixo seria uma quadra, com 4 uns.
Ah, mas eu não posso juntar 7, 6, 5? Não, sempre a gente junta em múltiplos de 2, né? Então, óbvio, a gente lembra disso, né? Mas a gente sempre vai montar ali em grupo de 2, beleza? Em múltiplos de 2. Então, pegar um isolado, pegar uma dupla, pegar uma quadra, pegar uma oitava, pegar um conjunto de 16, pegar um conjunto de 32. Então, sempre tentar pegar esses conjuntos múltiplos de 2 que sejam o maior possível, beleza? Esse é o mapa de Carnot, exatamente, Cleito. Mapa de Carnot. Carginaut. E no caso ali escreve com A. Então, K-A-R. Beleza? Do mesmo jeito, só troca o E pelo A. Esse aqui é o mapita de Carnot. Ok? Então, o que a gente tem que tentar fazer aqui? Agrupar o maior número de números uns possíveis. Então, a gente vai tentar agrupar 8 números, a gente nem tem 8 aqui. Depois disso, a gente tentaria agrupar de 4 em 4, adjacentes, né? Então, a gente não tem 4 valores adjacentes. Então, a gente não consegue fazer esse agrupamento de 4 em 4 números. Beleza? A gente vai daí tentar agrupar de 2 em 2, certo? Então, a gente sempre tem que fazer o agrupamento dos adjacentes. Então, eu tenho 2 adjacentes aqui, que eu vou marcar com essa cor amarela, e eu tenho 2 adjacentes aqui. Né? Lembrando que a gente poderia dizer que esse mapa ele é cilíndrico, né? Então, o que está numa ponta, ele consegue se ligar ou ser adjacente com o que está na outra ponta, beleza? Então, esse cara aqui eu vou marcar de uma outra cor, para a gente ver que a gente tem essa adjacência aqui. Esse 1, ele é adjacente a esse 1 daqui, beleza? E esse 1 é adjacente a este 1. Então, a gente tem essas adjacências. Para que serve a gente ter essas adjacências, né? Quanto mais a gente consegue juntar números, mais variáveis a gente consegue eliminar da nossa equação. Então, quando a gente junta um par, a gente elimina uma variável da equação. Quando a gente junta uma quadra, a gente elimina duas. Quando a gente junta uma oitava, a gente elimina três. Então, essa é a ideia de a gente tentar sempre juntar a maior quantidade de valores possíveis, porque daí a gente vai estar eliminando mais valores. Essa é a ideia, ok? E a ideia de eu fazer a eliminação é sempre eu eliminar o valor ou a variável que aparece negada e não negada. Né? Lembrando que a gente tem uma característica específica aqui da nossa lógica digital que diz para a gente que, no caso, uma variável x mais uma variável x barrada, vou colocar uma barra assim, sempre vai ser igual a 1. Então, se eu pegasse esse c barrado mais esse c aqui, isso seria igual a 1, então eu posso cortar a variável c. Beleza? Então, se eu pegar esses dois valores uns aqui, a gente vai gerar, ou vai conseguir gerar, parte da nossa equação, que vai ser A e B. Então, esses dois uns aqui me gerariam A e B, e esses dois uns em verde aqui, eles me gerariam B negado e C negado. Porque se a gente olhar para esses dois uns, a variável C negada está nos dois, a variável B negada está nos dois, e a variável A, ela é A em um e A negado em outro. Então, é essa variável que a gente pode cortar, ok? Então, no caso aqui, eu teria A e B mais B e C negado. Então, essa seria a equação para a nossa saída 1. Então, no caso aqui, a gente tem que a nossa saída 1 é igual a A e B mais B e C negados. Ok? Então, essa, a princípio, seria a nossa saída aqui, a nossa equação para a saída 1. Beleza? É,
Separa o B e o C, parece que a saída está negada. Assim? Você quer? Não sei se foi isso que você quis dizer, Renato. Sim, quando a saída cobre os dois, a saída é negada. Mas nesse caso aqui, qual que seria basicamente a ideia? A gente pode colocar dessa forma porque a gente pode resolver isso como as duas entradas negadas e depois jogar numa AND, ou eu posso resolver isso com uma porta NAND. Então, o resultado em si vai ser o mesmo. Então, aqui eu posso colocar dessa forma porque no fim das contas a gente pode colocar uma porta NAND, apenas uma porta NAND para resolver esse problema. Ok? Ou eu acho que o que você está falando talvez seja isso aqui. Deixa eu ver se talvez eu tenha entendido. Eu não consigo copiar a barra. Que chato. Isso aqui, isso aqui, né? Que você estava comentando. Isso? Beleza. Podemos deixar assim, sem problemas. Então, boa. Porque A não entrou na segunda parte da equação, junto com o B e com o C. A segunda parte, no caso, essa parte aqui, né, Cleito? Aqui, no caso, por que, que o A não entra? Porque se a gente for olhar aqui, o A aqui ele está normal, ou seja, ele não está negado, e aqui ele está negado, beleza? Então, em um dos uns ele está negado e no outro um ele não está negado. Então, toda vez que a nossa variável ela aparece de forma não constante, ou seja, ela aparece negada e não negada nesse conjunto de uns, a gente corta essa variável. Essa que é a ideia da gente gerar essa redução aqui. Justamente porque a gente tem uma propriedade que diz isso aqui, que B mais B negado é igual a 1. Ou A mais A negado vira 1. Ou seja, o que, que eu estaria fazendo? Eu estaria fazendo A, ou melhor, eu estaria fazendo 1 vezes B negado vezes C negado. Como ele é 1, ele não interfere na nossa equação. Então, ele é simplesmente um sinal que está sempre em nível lógico alto. Por isso que a gente corta ele. A gente desconsidera isso como uma variável. Ela se torna uma constante em vez de ser uma variável dentro do nosso sistema. Beleza? Então, a ideia é que a gente sempre vai procurar isso aqui dentro do mapa. O que está negado e o que não está negado. O que está e não está aparecendo, eu consigo dizer que é nível lógico alto, ou seja, isso deixa de ser uma constante e passa a ser uma variável. Desculpa, deixa de ser uma variável e passa a ser uma constante. Ok? Isso aqui é uma regra que a gente tem, né, dentro da análise. Tá certo? Então, beleza? Então, esse aqui é essa é a nossa saída 1 aqui, ok? Agora vamos para a nossa saída 2, já vou pegar aqui o mapa pronto, e mapa da saída 2. S2. Ok? Então, a gente vai pegar os valores aqui e vai jogar nas posições. Então, na posição 0, eu tenho 0. Na posição 1, eu também tenho 0. Então, 0 e 0. Na posição 2 e 3, eu tenho 1 e 1. Na posição 4 e 5, 0 e 0. Na posição 6 e 7, 0 e 0. Ok? Então, zerar tudo aqui. Então, o que a gente tenta encontrar primeiro? Primeiro, a gente tenta encontrar oitavas,
A gente não tem nenhuma. Depois a gente tenta encontrar quadras. A gente não tem nenhuma. Depois a gente tenta encontrar duplas ou pares. Então a gente tem esse par aqui que a gente pode utilizar, ok? E o que a gente olha aqui, Cleiton? A gente vai olhar nesse par de variáveis, o A, ele é igual ou é diferente para esses dois números aqui? Ele é igual, então vou manter esse A negado. O B, ele é igual para esses dois números? Ele é igual para esses dois números, então vou manter B. O C, ele é igual para esses dois números? Ele é C e C nos dois casos? Ou ele é C negado e C negado nos dois casos? Não. Em um caso ele é C e no outro ele é C negado. Então a gente pode considerar que para essa dupla aqui a gente tem essa consideração, teria essa consideração, né? Que C mais C negado vai virar 1. Então o que a gente teria? A negado, B e 1. Esse 1 é uma constante que não interfere, então eu retiro ela da equação. Então eu deixo de ter uma variável C e passo a ter o valor numérico 1, que não interfere. Beleza? Essa é a ideia. Então eu tento encontrar isso. É aqui a minha equação, S2. Ela vai ficar como sendo A negado vezes B. Tá? Então, A negado vezes B. Eu uso o que está igual aqui para todos esses números 1. O que está diferente é a variável que eu corto fora. Tá certo? Aí, por último, mas não menos importante, vamos lá para a saída 3. Ok? Então, mapa da saída 3. Então, o 0 e o 1 são essas duas posições aqui. A gente vai ter a posição 0 como 0, a posição 1 como 1 mesmo. Então, já está certo aqui. Posição 2 e posição 3 são essas duas que estão em nível lógico baixo. Posição 4 e posição 5 são as próximas duas aqui. Essas aqui. Então, posição 4 está em nível lógico baixo, posição 5 está em nível lógico alto. Então, 0 e 1. E as duas últimas posições, 6 e 7, estão em nível lógico baixo. 0 e 0. Ok? Então, esse é o nosso mapa. A gente tenta achar oitavas, a gente já sabe que não tem. Achar quadras, a gente não tem. Achar duplas. Beleza, a gente tem dois números 1 aqui. E a gente pode conectá-los pelas bordas, né? Então, esse 1, ele é adjacente a esse 1. Então, eles são adjacentes. O que a gente faz aqui? A gente vai ver nesse par quais são as variáveis que se repetem. C se repete, o C não negado, e o B negado se repete. O A, ele é A normal em um e A negado no outro. Então, essa vai ser a variável que a gente vai cortar. Beleza? Então, a gente vai ter aqui B negado e C. Então, o nosso S3 aqui vai ser B negado e C. Então, essas são as nossas saídas. Beleza? Então, saída 1, saída 2 e saída 3. Opa. Beleza? Bateu aí com vocês, pessoas? Esta parte? Sim, sim. Então, até agora sim. Então, perfeito. Então tá tudo dominado. Sabia que vocês sabiam. Eu queria conferir, ter certeza. Então, aprendi um mapa totalmente diferente. É, tem
tem formas de montar ele, né? Você pode montar ele reto, tem outras formas de posicionar, que a galera também posiciona, mas essa forma aí, eu particularmente acho que é a forma mais fácil, Luiz. Minha visão, né? Tem outro jeito de montar, mas se deu certo, no fim das contas, vamos torcer para que esteja certo o aprendizado, né? Isso que importa. Se você montou do jeito 1, 2 ou 3, meio que tanto faz. Achou mais prático essa aqui? Né? Então, menos mal. Então, aprendeu mais um jeito. Então, fechou. Então, aqui, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai pegar e vai fazer o esquemático desses circuitos aqui, tá? No caso, eu vou fazer todos juntos já, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui uma ferramenta online, que é o Faustad. Se vocês quiserem usá-la assim, então se à vontade, se vocês quiserem usar outra também, não tem problema nenhum. Vocês podem usar aí a ferramenta que vocês acharem melhor, beleza? Só deu um pipoco aqui, peraí. Eu vou usar se eu conseguir, né? Por que não está selecionando tudo e apagando? Aí, agora foi. Show. Então, vou usar este cara aqui, beleza? Se vocês quiserem usar outro aí, sintam-se à vontade. Acho que vocês estavam usando o Logicim, né? Então, podem usar também, tá? Não importa a ferramenta aí, usem o que vocês acharem melhor, beleza? Então, vou pegar a primeira equação lá, onde a primeira equação, o que a gente tem? A e B mais B negado e C negado, certo? Então, a gente tem ali duas portas E, ok? A gente tem duas portas E e a gente vai ter uma porta OU. Eu já faço as portas de negação. Opa. Então, essa aqui vem para cá, essa vem para cá. Isso aqui vai ser uma saída para a gente. Eu vou ter aqui as entradas para a gente trabalhar. Já vou colocar a linha das entradas aqui, certo? A porta de cima ali vai estar entrando A e B normais, a porta de baixo aqui vai estar entrando B negado e C negado, certo? Então, vou colocar aqui as duas portas de negação na frente. Então, basicamente, essa é a estrutura ali da primeira equação, tá? Eu não coloquei as entradas aqui ainda. A gente vai ter o A e o B entrando nessa porta de cima e na porta de baixo a gente tem B e C entrando, ok? Deixa eu voltar aqui para a gente conferir. Acho que vocês estão vendo a coisa errada aí, pessoal. Ah, eu fiz besteira, perdão. Vocês estavam vendo o Word eu desenhando na tela aqui, sem vocês verem. Agora vocês estão vendo o circuito, né? Agora apareceu. Ah, então fechou. Perdoe eu. Estava compartilhando a tela errada. Então já montei aqui já a primeira equação. Não preciso nem voltar lá para conferir, já que vocês já estavam olhando para ela. Agora a nossa segunda equação assim vai ser A e B, o A negado e o B não negado, só uma porta AND. Então, porta AND aqui, ok? Aonde o nosso A é negado e o nosso B não é negado. Então, opa. Ok? E a nossa saída, que vai ser a saída
S2 aqui. E a terceira equação, ela é B negada EC. Então, vou ter esse cara aqui. O nosso B é negado. E o nosso C não. Então, esse aqui seria o nosso esquemático, ok? As nossas 3 entradas aqui, né? Eu vou ter lá que esse cara vai estar ligado no A. Deixa eu mudar aqui. Então, esse cara vai estar ligado no A, ok? Esse cara aqui vai estar ligado no B. Esse cara também ligado no B. E esse aqui ligado no C. Ok? Depois a gente tem esse aqui ligado no A. Esse aqui ligado no B. E por último, B e C. Então, esse é o nosso esquemático. Beleza? Está aí. Obviamente, aqui na simulação daria para testar, né? 0, 0 e 0. O que teria que sair? Teria que sair lá o S1 em alto, o S2 em baixo, S3 em alto. Em alto não, perdão, em baixo. Então, a princípio, se a gente olhar para a nossa tabela, beleza? Bacana. Depois, colocar o C em nível lógico alto. Aqui não ligou direito. Beleza. Então, só o C, só a entrada ser ligada faz com que a nossa saída 3 lá esteja em nível lógico alto. Se eu desligar a C, ligar a B, vai funcionar aqui a nossa saída B. Se eu ligar essas duas aqui, funciona a saída 2. Se eu desligar esses caras e ligar a nossa entrada a nossa saída 1 ali está ligada. Se eu ligar a A e a C, a 3 está ligada. Se eu ligar a e a B, a nossa 1 está ligada, tá certo? E se eu ligar as 3, a 1 está ligada. Então, a gente usa também aqui o simulador para conferir se o nosso sistema ali, nossa modelagem estava correta ou não, se deu certo ou não. Beleza? Então, esse aqui é o nosso esquemático. Vou copiar esse cara aqui e jogar ele aqui para o nosso Word. Então, tá aí o nosso esquemático.
Ok? Agora, por último, mas não menos importante, a gente tem que fazer a montagem deste nosso sistema, correto? Então, agora a gente vai para a montagem dele propriamente dita. Tá, tá, tá. Mais o guardado da vida. Tcharam. Então, vou primeiro montar aqui, depois vocês podem também montar lá no Tinkercad, se vocês quiserem, tá? A ferramenta é indiferente, tá, galera? Vocês podem usar a ferramenta que lhes convém, ok? Vou montar nesse carinha aqui que já tem muita coisa organizada para fingir que é uma mesa digital, né? Vocês poderiam criar um projeto lá no Tinkercad padrão, que seja uma mesa digital assim, sempre usar ele para fazer o processo de montagem, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem montar lá também. Beleza? Aqui, né, vem justamente a questão, né? Como que a gente vai montar esse carro? Então, se a gente estiver utilizando esse simulador aqui, a gente tem aqui as portas, né? Então, obviamente, a gente viria aqui para portas e escolheria as portas que a gente quer utilizar. Então, a gente tem aqui portas do tipo AND, porta NAND, porta NOT, porta NOR, OR, SHOR, e tem essas portas AND, OR, invert aqui, que são as portas muito doidas. Ok? Então, no caso, a gente sabe o quê? A gente sabe que a gente está usando lá no nosso esquemático porta NOT, porta E e porta OU. Então, a gente teria que ter aqui porta END, ok? Aqui a porta END, ela tem de 2 entradas, de 3 entradas e de 4 entradas. Obviamente que quanto mais entradas aqui tem a porta, menos componentes tem aqui dentro. Então, vocês estão vendo aqui, provavelmente que aparece aqui, por exemplo, essa 7408, END de 2 entradas. Depois aparece um X4. Isso quer dizer que internamente dentro desse chip, eu tenho 4 portas END, ok? Então, dentro desse chip 7408, que é um chip ali que vai ter um conjunto de 14 pinos, a gente tem, no caso, 4 portas END. Então, se a gente olhar para o nosso esquemático, a gente vai ver que aqui a gente está utilizando 4 portas ENDs, então a gente só precisaria de um chip desse. Então, não preciso de vários chips desse, eu preciso de um único chip, porque dentro desse chip eu já vou ter 4 portas, tá certo? A porta NOT vai ser a mesma coisa. Se a gente vier aqui olhar na porta NOT, ela vai ter um conjunto de portas NOT internamente dentro do chip. Nesse caso aqui eu tenho 6 portas NOT. Ali no nosso esquemático, se a gente for olhar, a gente está utilizando 4. Então eu tenho 6 dentro do CI, eu só precisaria de um CI também. E o nosso OU também vai ser um CI que tem a possibilidade de ter 4 portas lá dentro, então só precisaria de um CI. Então, para montar esse circuito aqui, o que eu preciso a princípio? Eu preciso de uma porta END, que é essa 7408. Eu preciso de uma porta NOT, que é a 7404. Ok? Eu preciso de uma porta OR, que é essa 7432. Então, são essas as portas que eu preciso, são esses CIs que eu preciso. Eu precisaria de 3 CIs. Ok? Aí, o CI, a gente, obviamente, vê aqui, querendo ou não, que esse CI aqui, ele vai ter um conjunto de pinos, né? O ideal, quando a gente faz a montagem, é colocar eles aqui onde a gente tem o vão da nosso protoboard, né? Justamente porque se eu tento colocar ele aqui, por exemplo, nessa posição, eu vou estar curto-circuitando os pinos. Então, não posso montar aqui, né? Lembrando que todos os nossos a nossa linha aqui ela é curto-circuitada. Então, se eu coloco o componente nessa posição, eu estou curto-circuitando todas as duplas de pinos aqui. Por isso que eu tenho que fazer a utilização desse componente aqui
no meio da protoboard, tá certo? E por ser componente, eu vou ter pino de alimentação. Então, eu tenho pino de alimentação, VCC, e eu tenho pino de alimentação, GND. Né? E eu vou ter entradas, pinos de entrada e pinos de saída. Então, não adianta eu só vir aqui e colocar o ICI e começar a puxar fio, né? Porque eu não sei o que eu tenho internamente. Então, o ideal sempre vai ser eu fazer o quê? Eu abrir o documento referente ao nosso componente. Então, aqui eu peguei de exemplo para mostrar para vocês o datasheet do 7404, que é a nossa porta NOT. Beleza? Então, normalmente, o documento ele vai ter esse formato aqui, onde inicialmente ele vai mostrar os packages que ele tem disponível e como que os pinos, os terminais vão estar dispostos nesse package, ok? Então, se a gente olhar aqui, o que a gente vai ver? Opa! A gente vai ver que para esse 7404, que é a nossa porta NOT, o nosso pino 1 é uma entrada, nosso pino 2 é uma saída. Nosso pino 3 é uma entrada, pino 4 é saída. Pino 5 é entrada, pino 6 é saída, pino 7 é GND. Então, é onde a gente coloca o nosso terro, nossa referência, o nosso 0 volts. Pino 8 é saída, pino 9 é entrada, pino 10 saída, pino 11 entrada, pino 12 é saída, pino 13 é entrada. 14 aqui é o VCC, onde a gente coloca os 5 volts, ou a tensão de alimentação do componente, tá certo? Então aqui a gente consegue ver o que está relacionado ao quê. Ah, mas se eu colocar um valor no pino 1, aonde que sai a resposta? No pino 2. Então, 1A, entrada, 1Y, a saída. Então, essa entrada dessa porta é equivalente a essa saída. Ah, e se eu colocar um valor na 13, onde que sai? Na 12. Por quê? 6A é uma entrada, 6Y é a saída referente àquela entrada. Beleza? Então, a gente tem essa caracterização aqui. Ah, Priscila, mas como é que eu vou saber que A é entrada e Y é saída, né? Normalmente, eu já volto ali, a gente vai ter uma estrutura lógica aqui apresentando os componentes internos, né? Então, a gente tem aqui A1 entrada, um Y é saída. Então, a gente sabe que a gente está tendo essa relação e a gente sabe que a equação lógica para esse circuito é Y igual a A negado. Ou seja, Y é a nossa saída e A é a nossa entrada. Ok? Então, normalmente eu tenho um desenho, eu tenho uma forma lógica de representar. Então, a gente pode olhar aqui, já saber o que é o que, né? Se eu não conseguir descobrir, eu desço um pouco aqui, normalmente eu vou encontrar esse desenho aqui, essa estrutura lógica sendo apresentada. Beleza? Aí eu tenho os outros packages também possíveis para esse componente. Então, esse componente aqui, no caso, ele tem 3 tipos de package, né? Então, ele tem o package DIP padrão, que é o que a gente está usando. Ele tem aquele package SMD, né? Que é aquele sobre a superfície, que é menor, que não tem os pinos para inserir na perfuração da placa, ela fica sobre a placa. E eu tenho esse package menor aqui, que é aquele package quadradinho no formato do microcontrolador. Né? Esse aqui, se a gente for ver, ele até tem alguns pinos a mais, né? Mas os pinos são todos NC. Ah, o que é um pino NC? Um pino NC é um pino não conectado, ou seja, um pino que está ali só para bonito, né? É um pino que está ali para fazer com que esse package tenha o padrão normal do nosso sistema, beleza? Então, se eu tenho um pino NC, é para dar o tamanho certo ali. Eu não posso fazer ele com o tamanho que eu acho que é legal. Tem que fazer ele dentro do padrão, tá ok? Aí aqui tem a questão das nomenclaturas, aqui a tabela verdade, e aqui para baixo a gente tem daí o esquemático interno, né? O que é aquela porta NOT? Aquela porta NOT internamente dentro do CI são esses esquemáticos aqui, né? Então, para o modelo 04 sozinho, eu tenho esse esquemático interno, para o LS04 eu tenho esse esquemático, para o S04 eu tenho esse esquemático. Esse datasheet aqui, ele é de vários componentes, tá?
Então, eu tenho o 7404, o 74LS04, o 74S04. O que muda? Internamente muda o formato de configuração. A resposta é a mesma, tudo mais, mas mudam aqui características internas, né, do componente. E daí eu também vou ter aqui as nossas questões técnicas aqui relacionadas à parte elétrica, né? Então, tensão de alimentação, ele trabalha de 4,5 a 5,5, sendo normal 5 volts, caso eu use esse 74, esse 5404. Se eu usar o 7404, ele vai de 4,75 até 5,25, sendo o normal 2. 2 não, 5 volts, tá? Ele considera tensão em nível lógico alto como sendo qualquer coisa acima de 2 volts e tensão como nível lógico baixo, abaixo de 0,8. Então, aqui eu tenho todas as características, beleza? Tem aqui quanto que ele consome de corrente, quanto que ele gera de corrente nas saídas máxima. Então, eu tenho todas as informações elétricas aqui relacionadas dentro do documento também. É interessante eu dar uma conferida, né, para ter certeza que eu não vou explodir nada no final das contas. Tá certo? Então, o ideal, obviamente, é a gente pegar o doc de cada um e olhar essa relação interna, tá certo? Porém, como eu sou muito legal, eu fiz aqui esquemitia com os principais portas aqui para a gente olhar, beleza? Então, tenho, por exemplo, aqui a 7400, elas são portas NAND, né? Então, eu tenho essa estrutura interna dela. Então, 1 e 2 são entradas, 3 é uma saída, 4 e 5 entradas, 6 é uma saída, 7 é GND. Então, a gente tem esse esquema aqui mais visual. Vou pegar aqui da 7404, que era que a gente estava vendo o documento lá. Vejam que aqui nisso aqui ele bate, né? Até porque foi copiado de lá. Então tem que bater, né? Então são 6 portas inversoras. Aqui a gente consegue ver ou visualizar bem o que é uma entrada e o que é uma saída, onde que eu tenho GND e onde que eu tenho o VCC. Beleza? Então depois eu passo esse doc aqui para vocês. Daí vocês podem usar ele também como uma base aí de consulta, tá? Daí tem as principais portas aqui que normalmente a gente faz utilização, beleza? Então, com os desenhos ali para ficar mais visual e mais fácil de entender. Mas peguem o datasheet ali, deem uma olhada e depois deem uma conferida aqui, assim fica bem visual, tá certo? Então, entendida essa parte, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que montar, né? Agora a gente tem que vir aqui e montar o nosso sistema. Beleza? Então, o ideal, obviamente, é ter o esquemático aí do lado. Vocês estão com o esquemático aberto, né? Para vocês poderem fazer essa montagem aqui, para a gente poder fazer essa montagem, tá? Então, estou com o esquemático aberto aqui atrás e vocês vão acompanhando aí. Beleza? Então, vou começar justamente pela parte de cima ali do esquemático, pela nossa primeira end, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, eu vou começar por essa parte, essa primeira end. Essa primeira end, eu tenho que ligar o A e o B, beleza? Então, essa primeira end, eu tenho que ligar tanto o A quanto o B. Qual que é a nossa porta end? Nossa porta end é essa 7408, tá certo? Como que ela funciona? A gente vai ver aqui que 1 é entrada, 2 é entrada, 3 é saída. Então, vou ligar a entrada A no pino 1, a entrada B no pino 2 e a saída pino 3, beleza? Lembrando que eu tenho que alimentar todas, né? Pino 7 é GND e pino 14 é VCC, tá bom? Então, eu vou usar aqui na ordem, tá, pessoal? Vou considerar que esse 1 seria a nossa entrada A, esse 2 seria a nossa entrada 2, ou a entrada B, né? E esse 3 seria a nossa entrada C, tá certo? Então, eu tenho que ligar aqui
o sistema, então eu vou passar uma ligação aqui do A para a entrada 1, do B para a entrada 2. Se eu conseguir acertar o buraquinho aqui no caso, né? Ah, precisar, eu quero usar o outro simulador. Pode usar. Tô montando nesse. Sei lá por que eu tô montando nesse. Eu tô afim. Porque visivelmente eu tenho competência para colocar os bagulho no lugar certo. Não funciona. Isso funcionou. Fico tão chateado quando as coisas não funcionam direito, da forma que eu esperava que funcionasse. Ficou muito chateado. Mas tudo bem. O importante é ter saúde. O importante é que eu acho que vocês também já entenderam, né? Mas tudo bem. Vou fazer o seguinte. Não ficar perdendo tempo aqui. Facilitar a vida. Não sei, cara. Sinceramente, deveria. É bugado o negócio. Dá pra reclamar, né, cara? Ah, o que tá lá é mais novo. Então depois eu vou trocar, vou usar esse mais novo aí. Muito obrigado pelo comentário, Kabila. Já aproveitei e já vim pra cá. O que também tem? Daria pra montar aqui também. Pode ser, Renata. Aceito. Só para mostrar para o pessoal como fica, no fim das contas, né? Queria montar, mas se for levar muito tempo, eu já nem monto. Preguiça. Deixa eu achar aqui. 7408. Preciso de uma 32. E a gente também precisa de uma 04. Beleza. Já vou baixar aqui. E eu já mostro pro pessoal. Você fez no Tinkercad aqui mesmo? Ou você fez no simulador lá? Nos dois? Ah, beleza. Perfeito. Então, que obviamente é muito mais fácil, né? Olha só, que mágico. Aqui são as nossas alimentações. Ok. Aí, a gente teria que ligar as nossas entradas, né? Então, fazer o seguinte. Considerar que as entradas estão naquelas linhas ali mesmo. Então, se eu considerasse aqui que a primeira entrada está nessa linha, e a segunda entrada está nessa, a terceira está nessa, né? Por ordem ali mesmo. A gente poderia fazer as ligações aqui, né? E essa nossa saída viria justamente para a nossa porta ou. Vou trocar aqui o que é entrada do que é saída. Beleza? Então, eu iria fazendo essa ligação. Então, basicamente, né? Tem que pegar ali o esquemático, pegar esse esquemático
e fazendo as ligações com os fios, tá? Para a gente se agilizar um pouco aqui, vou aproveitar que a Renata disponibilizou as imagens dela e vou mostrar aqui para vocês. Depois eu atualizo lá o meu bisuzinho. Tá, tará, tararana. Provavelmente vocês estão vendo uma tela preta aí agora, né? É a imagem carregando. É uma imagem muito pesada, por isso que ela demora para carregar. Olha só, aqui. Então, gentilmente cedido pela Renata, aqui a ligação já pronta. Ok. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Então, montado lá no Tinkercad. Montado no nosso simulador marotão. Então, aqui, então, no fim, a montagem ficaria assim. Sempre lembrando que, obrigatoriamente, né? Tem que fazer a ligação aqui do VCC e tem que fazer a ligação do GND. Então, a gente não pode esquecer de fazer a ligação das alimentações. Tá certo? Então, daí aqui seria a montagem. Obviamente, aqui daí, como que está sendo passado um fio, qual a cor do fio e tudo mais, cada um escolhe o que acha mais interessante e monta da forma que achar melhor. Certo? Esse aqui é um exemplo de montagem. Esse aqui é um outro exemplo de montagem. Seja lá no Tinkercad, seja no nosso simulador padrão. Ok? A coisa aqui que teria que ter 3 saídas, né, Renato? Que eu acho que só tá a saída do 1, né? Teria que ter a saída do 2 e a saída do 3. Teria que ter as outras saídas indo para cá também. Ah, cada imagem um. Ah, você fez separado. Ah, tá. Perfeito. Nós fez os 3 separados aqui. Tá. Entendi. Por isso que tinha várias imagens. Faz todo sentido. Daria, ou o ideal, né? Óbvio, não tem problema que você fez assim, mas o ideal para economizar, digamos assim, componentes seria fazer todos os circuitos ali com aqueles componentes, com esses aqui, né? Esses 3 você já consegue montar tudo. Óbvio, vai ficar bem mais desorganizado, né? Mas daria para fazer todos juntos aqui. Viram uma baguncinha. Ok. Ah, é verdade, foi você que perguntou, tá certo. Eu falei que podia. Não, sim, sim. Só fiz o comentário mesmo aqui para relembrar. Não, mas não se preocupe. Aqui para a questão de entrega e tudo ficar bem mais organizado. Beleza? Então não se preocupe. Beleza, pessoas? É isso. Viu? Não é tão cabuloso assim. Deixa eu voltar aqui. E ó, eu coloco isso aqui lá para vocês e vai ficar bem visível. Acho que só ver isso aqui já ajuda um monte, né? Pô, vocês vendo isso aqui, acho que já facilita. Basicamente, o que eu tenho dentro do CI lá é isso aqui mesmo. Então, tem muito erro. Ok? Ou não ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tranquilão? Tranquilão. Então, fechou.